quinto ano bem com vocês? Passaram bem o final de semana? Passou bem também. Hoje nós vamos ter uma aula de história. Então, corre lá, pega sua apostila, abre na página 236 e pegue também lápis, borracha, para também, nós vamos fazer alguns exercícios juntos, tá? Então, neste capítulo, nós vamos estar estudando sobre o mundo grego e a cidade de Atenas, tá? Sobre a criação da democracia, como os gregos viviam. Vamos conhecer a história do cavalo de Troia, que é bem bacana. A estátua de Zeus. Quem foi Zeus? Zeus é o principal deus da mitologia grega. Ele era o rei dos deuses gregos e governante do Monte Olímpio. Também vamos trabalhar um pouquinho sobre as Olimpíadas, né, que iniciou-se lá na Grécia. Agora partiu a apostila, tá bom? Lá na página 236. Eu vou estar lendo um pouquinho com vocês, discutindo, e vocês vão estar ali também acompanhando e vendo os exercícios, certo? Um mundo de deuses, heróis e atletas. Na antiga, de 4 em 4 anos, atletas e público se encontravam na localidade de Olímpio, em um festival de competições esportivas. O objetivo era celebrar Zeus, o deus do céu e senhor do Olimpo. Nos Jogos Olímpicos competiam apenas cidadãos do sexo masculino e da língua grega. Então, era uma festividade religiosa e atlética. Vamos passar, deixa eu passar aqui para a próxima, aí nós temos a imagem da tocha olímpica, já de 2004, né, era um início da cerimônia. Aqui nós vamos escutar agora a história de Zeus. Lembrando que os gregos, os antigos gregos, eles recorriam muito aos mitos e lendas, né, para explicar o mundo e as coisas da natureza. Então, vamos lá na história de Zeus. Um mundo de deuses e heróis. Tudo começou com 12 titãs, filhos de Mãe Terra. O líder deles era Urano, mas seu irmão mais novo, Crono, o matou e assumiu o posto. Porém, antes de morrer, Urano o amaldiçoou, dizendo que um de seus filhos lhe tomaria o trono. Com medo dessa profecia, Crono engoliu seus 5 primeiros filhos. No entanto, sua esposa Reia se escondeu quando estava esperando o 6º bebê. Assim nasceu Zeus. Quando Zeus nasceu, a maldição de Urano tornou-se verdadeira. Com a ajuda de sua mãe e da tia Metis, ele fabricou veneno e misturou a bebida de Crono. Então Hades, Poseidon, Deméter, Hera e Hestia, os 5 filhos que o tirano havia engolido, retornaram à vida e tomaram o poder, expulsando os titãs. Que história, hein? Lembrando que os gregos recorriam aos mitos, certo? Para contar a sua história, as lendas. Zeus foi coroado rei, todos moravam no Monte Olímpio, menos Hades, que tomava conta do mundo inferior. A vida no Olimpo era boa, com banquetes, festas e comemorações, mas algumas vezes os deuses desciam à terra para caminhar entre os mortais. Sempre governando com sabedoria, Zeus casou-se diversas vezes e teve vários filhos. Então, a vida dos deuses, também dos heróis, compõe a mitologia e os antigos gregos, que os antigos gregos criaram. Tá? Essas histórias eles se traduziram em lendas, em relatos da cultura do povo grego, né? E influenciou na arte, no pensamento de outros povos, e eram
livros, filmes, para a arte, tudo retratando como era a vida, a vida dos gregos antigos, né? Com base no texto, responda: como Zeus se tornou rei e senhor do Olimpo? E que Zeus fez? Ele cumpriu a profecia de Urano, matou seu pai Cronos e foi coroado deus do Olimpo, certo? Quem eram os deuses que moravam no Monte Olimpo? Além de Zeus, moravam Poseidon, Deméter, Hera e Hestia. Hades, apesar de também ser irmão de Zeus, morava no mundo inferior, né, do qual tomava conta. Essa questão 2, nós vamos deixar para conversar sobre ela na terça-feira, na nossa aula online. Então, não se preocupem com ela, tá bom? Próxima página. As estações do ano na mitologia grega. Na Grécia Antiga, além de narrar a vida dos deuses e dos heróis, os gregos utilizavam os mitos para explicar fenômenos da natureza, como as estações do ano. De acordo com o mito do rapto de Perséfone, Hades, aquele que tomava conta do mundo inferior, apaixonou-se por sua sobrinha, Perséfone, filha de Deméter, a deusa da agricultura, protetora dos campos e das colheitas. Hades, então, raptou Perséfone. Ao descobrir que Perséfone estava no mundo inferior e que Hades a havia obrigado a se casar com ele, Deméter, com raiva, deixou a terra seca, sem plantas, ameaçando a sobrevivência dos seres humanos e dos animais da terra. Zeus, então, determinou que Perséfone passaria 2/3 do ano, ou seja, 9 meses, com sua mãe, e 1/3 com seu marido Hades, no mundo inferior. Enquanto ela permanecia na superfície da terra, as flores e os frutos apareciam. Quando ela deixava a terra, o frio chegava e a estação do inverno também. Como os antigos gregos explicavam as estações do ano? Como será que eles explicavam as estações do ano, os antigos gregos? Através do mito de Perséfone, através do rapto, né? O mito do rapto de Perséfone. Diferentemente da mitologia, a ciência utiliza-se de experimentos para esclarecer os fenômenos naturais. Você conhece a explicação científica para a ocorrência das estações do ano? Como que ocorrem as nossas estações do ano? Sabemos que existem 4: primavera, verão, outono e inverno. Como que elas mudam? O que nos influencia? Qual que é o fenômeno? O movimento da Terra. E qual que é este movimento? O movimento de translação, né? É o movimento que faz a mudança das nossas estações. Tudo bem? Agora, se o presente é de grego, desconfie. Ué, presente de grego? Já ouviram essa expressão? Então, se eu ganho um presente, eu digo assim, ganhei um presente de grego. O que isso tem a ver com o cavalo de Troia, professora? Porque agora nós vamos escutar a história do cavalo de Troia. Vou dar um exemplo para vocês. Meu marido trocou de carro, certo? Comprou um carro zero bonitão para ele. E deu um antigo dele para a professora. Só que esse antigo já não estava tão bom. Aí a professora saiu com o carro que ela ganhou de presente, ficou em casa, levou para o mecânico e teve uma super despesa no conserto. Aí eu vou chegar em casa e dizer assim, que presente de grego que você me deu, né, marido? Por quê? Porque esse presente me trouxe prejuízo, me trouxe despesa, né? Então, assim, deu para entender? Aquele presente que traz um
prejuízo na história. Aí a pessoa diz assim, que presente de grego. Deu para entender? Já vamos relacionar lá com o cavalo de Troia. E de um Malware chamado Cavalo de Troia. Você já ouviu falar? Ele é um programa que entra de maneira silenciosa nos computadores para alterar as informações ou roubar informações. Professor, o que isso tem a ver com o cavalo de Troia? Já vamos ouvir a história e vamos ver, tem muita coisa a ver, né? O cavalo de Troia aí com os soldados. Então, vamos escutar a história. De uma forma ou de outra, conta a lenda que Paris, um príncipe de Troia, raptou Helena, a mulher de Menelau, rei de Esparta na Grécia. Indignados, os gregos reuniram seus exércitos e declararam guerra a Troia. Mas Troia era uma cidade fortificada. Suas altas muralhas impediam os gregos de invadi-la. Após 10 anos de cerco, o herói grego Odisseu sugeriu que um imenso cavalo de madeira fosse construído. Na barriga dele seriam escondidos alguns guerreiros, já os demais abandonariam o cerco. Ao ver aquele imenso cavalo de madeira na porta da cidade, os troianos imaginaram que era um presente dos gregos que haviam desistido da guerra. Os troianos levaram o cavalo para dentro da cidade e festejaram a suposta vitória sobre os gregos. À noite, enquanto os troianos dormiam, os soldados gregos saíram do cavalo e tomaram a cidade de Troia, que foi destruída. Os gregos venceram a guerra e Helena foi levada de volta a Esparta. E presente de grego que deixaram lá em Troia para eles, não é? Porque os soldados estavam escondidos dentro do cavalo de madeira, dentro da barriga do cavalo de madeira. O que significa a expressão presente de grego? Já conversamos, então coloquem lá com as palavrinhas de vocês. Porque Malwares, conhecido como cavalo de Troia, pode ser considerado um presente de grego. Causa prejuízos, lembram? Então, escrevam as palavrinhas de vocês também. A página 242 vai falar sobre a democracia do mundo grego. Tá? Democracia. Demos significa povo. Kratos significa poder. Então, para os gregos, a democracia significa, portanto, governo do povo. Né? Aí vamos escutar o exemplo de Atenas. Até meados do século 8 a.C., o governo de Atenas era uma monarquia, ou seja, a cidade era governada por um rei, que acabava as funções de juiz, sacerdote e chefe militar. Com o tempo, ele passou a ser exercido por representantes das famílias mais ricas e poderosas de Atenas. Dessa forma, as decisões importantes para a cidade e seus habitantes ficaram nas mãos de uma minoria, que ficou conhecida como elite governante. Página seguinte, estamos falando da monarquia, né? Além de representarem um único grupo social com direitos políticos em Atenas, as famílias aristocráticas atenienses possuíam as melhores terras para o cultivo da cidade. Logo, boa parte da população livre de Atenas servia como mão de obra nas propriedades dos aristocratas. Além disso, caso não pagassem suas dívidas, podiam se tornar escravos. Entre os séculos 7 e 6 a.C., o número de conflitos sociais em Atenas aumentou e eles podiam se tornar escravos. Opa, desculpa, enrolei aqui, pulei de linha lá no negócio. Vou voltar para a leitura do segundo parágrafo. Entre os séculos 7 e 6 a.C., o número de conflitos sociais em Atenas aumentou e eles se tornaram cada vez mais graves. Na tentativa de resolvê-los,
a elite governante propunha a reforma de antigas leis. Opa, uma reforma nas antigas leis. Lembra? A monarquia era a forma de governo deles. Mas a população descontente pressionava por mais reformas políticas e sociais. Foi esse logo processo de lutas e conquistas que levou ao início da democracia em Atenas. Nossa forma de governo hoje, democrática aqui no Brasil, não é verdade? Nós já conhecemos como mais ou menos ela funciona, porque nós